Na primeira vez que fui ao presídio visitar minha mãe, eu tinha 6 anos. Lembro que fiquei muito ansiosa, que estava louca para chegar. Mas a chegada no presídio passou a ser sempre um momento muito ambíguo. As pessoas que nos recebiam eram frias. Elas nos mandavam tirar toda a roupa. E para nós que estávamos felizes, indo para um encontro tão importante, encontrar essa barreira de frieza abalava nossa alegria. Na primeira visita, minha mãe estava muito magra e pálida. Não era a minha mãe linda que eu via de cabelos soltos. De repente, vi aquela mulher frágil, com a cor branca de pessoa doente com olheiras. Foi um encontro caloroso, mas com uma pessoa que estava arrebentada. As visitas aconteciam 2 vezes por mês. Depois da revista, a gente entrava no pátio. Encontrávamos nossos pais e outras famílias de presos com seus filhos. Outras crianças com quem a gente brincava, enquanto os adultos conversavam. Tinham cartinhas, pessoas curiosas em nos conhecer. Me lembro de um deles com seus ratinhos feitos de papel higiênico, cor de rosa ou cinza. Dentro do ratinho havia um fiozinho de seda e um carretel. Ele puxava o fiozinho e o ratinho andava sozinho. Era muito lindo. Naquele lugar tão triste, tinha dessas coisas. Era como se aquelas pessoas tristes, presas, tivessem um suspiro de alegria. A sirene anunciava o término da visita. O mais grave era que levavam a gente para outro pátio, com um grande brasão do Exército Brasileiro na parede, que era algo assustador. E os guardas que ficavam nas guaritas em cima dos muros de todo o presídio apontavam as armas para nós. Muitas vezes eu pensava, eles vão matar a gente vai ficar preso aqui. Acho que era a pior parte. Pior que a entrada, porque na entrada havia a esperança do encontro. Na saída, havia a despedida. E eu sabia que ia ver minha mãe só depois de muito tempo e que não poderia levá-la comigo. Hoje é um dia de alegria. É aquele dia que eu me preparo como nunca, coloco o perfume que minha irmã trouxe e eu uso só em momentos especiais. Aí eu procuro por ela, entre a multidão de visitas, a coloco em meus braços, dou aquele abraço apertado e espero a frase de sempre. Mamãe, você é a pessoa mais cheirosa do mundo. Ela tem 6 anos. E muitos quilômetros separam a gente. É por isso que ela não está aqui hoje. Mas obrigada por você estar me escutando. Na última visita que ela veio, eu percebi uma coisa diferente nela. Ela estava com um olhar de pessoa adulta, como quem entendia tudo. Você acha justo que uma criança tenha a sua infância roubada? A sua inocência? Pois é. Aí a forma que eu encontrei de minimizar esse ato entre a gente foi escrevendo para ela. Todos os dias, em algum momento da minha rotina, eu paro, penso em tudo que aconteceu naquele dia, tento extrair o mínimo de poesia que às vezes só mesmo o fato de estar viva me traz. E escrevo. Assim,
É como se eu estivesse falando pra ela. Olha, filha, me desculpa por você não poder brincar na rua ainda, tá? Prometo que isso vai mudar logo logo. Hoje, no banho de sol, eu vi um pardal. Você lembra do pardal? Asas mais claras, bico curto e grosso, pequenininho. O pardal, filha, é um pássaro que não suporta cativeiro. Na verdade, nenhum suporta. As pessoas que pensam errado. Uma vez, filha, minha mãe achou um pardal na área de casa, com a asinha machucada. Colocou dentro de uma gaiolinha, deu comida, cuidados. Mas no dia seguinte, ele tinha virado um anjinho pardal. A dor de estar preso foi infinitamente maior do que a dor da asa quebrada. E é por isso que eu estou aqui, para que a vida seja mais livre. Uma mãe tem 1000 braços para carregar sua cria. E eu me encontro aqui, com todos eles vazios. Mas eu faria tudo de novo. Tudo de novo. O torturador não é um bicho, um monstro. Ele é um homem, sexo masculino, treinado, cheio de tentáculos e estratégias para te desarmar, te fragilizar. Ele vai tentando tirar tuas camadas, te deixar exposta em muitas instâncias. Essa é uma luta que você só pode ir enfrentando a cada minuto, a cada segundo. O que vocês pensariam se eu começasse a falar de um cavalo? Se perguntariam qual relação isso teria com uma moça de 19 anos, militante estudantil dos anos 60. Em muitas culturas, o cavalo é o arquétipo que dá força para alcançar a liberdade da alma e nos tornarmos independentes. Por descuido, ela teve muita autonomia na infância. Criada como Deus criou batatas. Assim, naturalmente assim. Essa independência e seu ingresso na Faculdade de Ciências Sociais lhe deu ideias libertárias e progressistas. Talvez essa juventude viesse para mudar o mundo mesmo. Uma tentativa de tomar as rédeas do seu próprio país, de fuçar para frente, empurrar com as patas traseiras a poeira de tempos de dominação e desigualdades, de correr muito para o futuro, correr da polícia naquela manifestação após as prisões no Congresso de Ibiúna em 68, em praça aberta, correr sem saber para onde, para que rua, para que beco, fugir, se esconder como um animal acuado. Não consegui correr o suficiente. Mas nessa época, o que seria o suficiente?
Bem sabíamos que o suficiente nunca era o bastante, mas conseguir se manter vivo, sim. Não, eu não me vi intimidada com a prisão. Saindo dali, a única opção era fugir, porque meu processo ainda estava em aberto. Eu lembro que eu dei uma passada rápida em Pacajus para me despedir dos meus pais. Foi uma despedida. Eu não lembro se eu disse pro meu pai que ia viajar. Nunca mais eu o vi. Uma imagem ficou na minha memória no primeiro dia que a conheci. Um quadro de 2 cavalos na sua parede, logo ali atrás dela, onde eu somente a via através de uma telinha de computador. Eram desenhos de cavalos rabiscados e pareciam se entrosar como num círculo, num ciclo de força e continuidade. Uma força interior, bem guardada ali, esperando o próximo momento em que ela precise correr, o suficiente ou não, mas correr. Parada no tempo é que ela não há de ficar. Sou Lília Guedes. Fui submetida a 2 sessões de tortura, que duraram cerca de 4 horas, na própria sala de expediente onde me encontrava. Gritos, insinuações, ameaças, tapas, puxões de cabelo e pancadas de palmatória nas mãos, pés, nádegas. Mas nada disso se compara ao inferno que foi acompanhar a longa sessão de tortura a que foi submetido Odijas Carvalho de Souza. Eu fui obrigada a sentar a cerca de 2 metros do cenário macabro. Pude ouvir seus gritos de horror misturados aos urros e ao barulho de pancadaria promovido pela horda de torturadores. Nada se compara ao terror de tê-lo visto durante alguns poucos minutos que pareceram séculos, jogado no chão, gemendo de dor, indefeso e totalmente à mercê do ódio, da força bruta, dos socos, pontapés, pancadas de palmatória e empurrões daqueles homens que, parecendo terem perdido a noção de sua própria humanidade, semelhavam animais enfurecidos disputando uma presa ensanguentada. Difícil lembrar da tua história e não sentir uma dor latente no peito. Difícil também não sentir orgulho de contá-la. Eu sei que mexer nisso tudo traz sentimentos à tona que talvez tivesse que ficar no fundo de um baú fechado, uma sala escura. Mas não podemos. Até hoje os monstros aparecem em seus pesadelos e eles têm nomes e precisam ser ditos. Um de olhos verdes, meu pai, e um monstro magro, amarelo e pequeno, o Major Alfredo. Sim. Belisa Maria da Silva Guedes foi delatada pelo seu próprio pai. Desculpa, mas eu não poderia começar de outra forma. Foi sequestrada pela primeira vez em 1969, aos 19 anos. Foi levada para a 10ª Região Militar. Me jogaram dentro de um carro, no chão do carro, colocaram os pés em cima de mim. Fui brutalmente interrogada, porque o major queria informações. Ele estava gripado e escarrava na minha cara. Me batia também, enquanto me ameaçava. Depois me jogaram no meio da noite, num lugar estranho. Eu voltei para casa toda suja,
Não podia contar nada pra minha mãe porque ela estava muito preocupada com o sumiço da minha irmã. Belisa sempre foi à frente do seu tempo. Ousou desobedecer em todas as esferas. Apontou machismo, assunto pouco discutido nas décadas de 60 e 70. Militou porque quis. Nunca se conformou em permanecer à sombra de uma figura masculina. A tortura psicológica, as perseguições, a delação do meu pai fazem parte de um baú muito pesado de carregar. Hoje eu senti medo e frio, porque esse relato está registrado na minha alma. Preciso entender de monólitos, pedras únicas, resistentes à poeira do tempo e ao progresso do homem, imponentes como uma montanha. Assim como Rosa, filha do português da padaria, seu Manuelzinho, e da brava Dona Rocilda. E braveza era algo que acompanharia ela para o resto da vida. Um dia de muito sol em Quixadá, desses de dar agonia no juízo, eu ainda moça fui visitar umas comunidades pobres, esquecidas pelas leis dos homens. E lá eu conheci a Dona Nazaré, uma lavadeira que estava grávida e tinha acabado de dar à luz. Mas num outro dia de muito sol, desses que nem mais juízo se tem para ter agonia, eu descobri que o bebê tinha virado um anjinho. Mas Dona Nazaré agradecia o filho ter morrido. Ela dizia: pelo menos ele não vai ficar aqui e sofrer como os outros. Aquilo me deu um aperto no peito. Eu fiquei assustada, mas eu percebi que ali novamente eu tinha nascido. Desabrochei para a luta e decidi ser terreno fértil entre os monólitos. Quando eu fui chamada para uma entrevista com o ministro Jarbas Passarinho, eu ergui minha voz estudantil e denunciei as arbitrariedades e as precariedades cometidas pelo regime com a universidade. E aí, depois disso, na surdina, como os covardes gostam, eles me perseguiram, me vigiavam em todo canto, até que me prenderam. Eu fiquei detida na sede da Polícia Militar. Lá na cela não tinha nenhuma janela. Apenas uma janelinha minúscula que ficava na porta. E foi lá que, numa visita, minha mãe, Dona Rocilda, conseguiu verificar que eu estava respirando e viva. E dias antes, quando minhas irmãs foram me visitar, eu escrevi num papel, como uma brincadeira que eu fazia com as minhas irmãs, as sílabas trocadas. E escrevi: dará tutor. Elas perceberam. Eu estava sendo torturada. Sendo sua contemporânea, ainda posso vê-la lutar incansavelmente, imponente como um monólito, mas não sozinha, porque luta para ela é substantivo coletivo. Naquela época não existia DNA. Concorda comigo? Então, quando o Senhor vai se desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Arcada dentária e digitais. Só. Então quebravam os dentes e cortavam os dedos. As mãos não. E aí se desfaziam do corpo. A cama era uma cela. A cela estava cheia de manchas de sangue. Eu ouvia gritos, pessoas falando, coisas batendo. Eles me tiraram a roupa. Porque você se negava a tirar, então eles vinham brutalmente,
tirando a roupa. Aí era pau de arara, bastante tortura e também choque na vagina. Eu era uma mulher empurrada em meu corpo nu por homens brutos que me ameaçavam e me obrigavam a permanecer de saltos. E nua. Eles gritavam: "Você conhece fulana? E esse aqui você sabe quem é? E o endereço? Onde fica o endereço? Sua puta. Você é uma puta. Uma puta que tem cara de santa. Você não é da AP? Da Ação Popular? Seu marido era um dos dirigentes. Como você não se envolveu? Você é muito jovem. Se parece muito com minha esposa. E tem 2 filhos pequenos. Por que é que você não fala? Você se livra e volta para a sua casa e para os seus filhos. Sua puta." A carnalbeira é conhecida como a árvore da vida. Sua cera é tirada de suas folhas. Suas raízes são medicinais. O tronco é usado em construções e suas palhas utilizadas para o artesanato. Quintela almejava isso. Queria ser milimetricamente útil. E por mais bem vivida que tivesse sido a sua infância, ela queria muito mais do que aquela vida num sítio. Queria mudar o mundo. Eu tinha 20 anos e estava numa manifestação contra o aumento das passagens. Fui sequestrada, jogada numa Kombi totalmente escura. Fui levada para o meu apartamento, que foi completamente saqueado. Levaram violão, aparelho de som, máquina fotográfica, livros. E fui levada para um lugar que eu até hoje não sei qual é. O que eu lembro é que tinha na bandeja de refeições e na cadeira de interrogatório o nome Exército Brasileiro. Me despiram da cintura para cima e ameaçaram os meus seios com um estilete. Sofri afogamento, tapas no rosto, choques. E o tempo todo eu fui ameaçada de estupro. Dou uma pausa nesse momento porque eu quero me reportar àquela menina da carnalbeira que só queria mudar o mundo. Eu não sei o que se passava na cabeça de Quintela no momento em que o estilete tocava os seus seios. Eu também não sei se a imagem do sol nascendo entre as folhas da carnalbeira vinha na sua mente para trazer um pouco de paz para aquele momento de horror. Mas sei que mesmo passando muitos anos após as suas prisões, Quintela nunca esqueceu os dias que passou na Casa dos Horrores. Essa é uma história de muita invasão, de carregar um futuro dentro de mim, ameaçado antes de nascer. A gente teve que refazer a nossa vida várias vezes, clandestina, vigiada, sequestrada. Assim mesmo aconteceu. Eu estava em São Benedito do Sul, Pernambuco, fugindo do Ceará. Eu, Chico e o nosso filhinho crescendo em mim. Eu tinha 22 anos. Então fomos pegos, levados à cadeia de Quipapá, depois pro DOPS. Era lá a brutalidade toda. Eu nem sabia que Manuel se chamaria Manuel e já me ameaçavam abortar, arrancá-lo de mim na violência do interrogatório e na tortura do meu marido.
Manuel nasceu. Ficou 8 meses comigo. Eu já estava na colônia penal do Bom Pastor. Mas ainda amamentando, levaram ele para Fortaleza para ficar com os avós. Aquilo me doeu, mas ele estava adoecendo e eu também. Eu e Chico voltamos depois de 1 ano. E finalmente eu pude pegar Manuel nos braços. Já na cela do 23BC, eu vi minha irmã passar, arrastada a um interrogatório por homens altos, suados e violentos. Era Cacau, eu tinha certeza, com aquela calça estampada que eu conhecia. Depois ela chegou na minha cela, também toda machucada, com várias marcas visíveis de tortura. É difícil ver minha irmã naquele estado. O terror era tão grande que tínhamos medo de ter escutas na cela e falávamos uma no ouvido da outra. Muitas vezes eles entravam com cachorros grandes e baionetas apontadas para nos fazer a bandeja de comida. A gente fica com os nossos fantasmas e aprende a lidar com isso. Isso dá força para enfrentar outros problemas. Vocês não têm ideia do que é viver numa ditadura. Aos 14 anos, Iracema Serra Azul começou sua busca por igualdade e fraternidade. Entendeu que dividir era estar ao lado dos menos favorecidos, como dizia Jesus Cristo. Eram 3 irmãs, Helena, Cacau e Iracema Serra Azul. Resolveram lutar por justiça social. Seu pai tinha muito orgulho das filhas, mas aquela rebeldia feminina não era bem vista pelos militares. Fui sequestrada em 1974, juntamente com meus filhos. Eu morava em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife. Eles invadiram minha casa, arrancaram Andréa dos meus braços, puseram um capuz na minha cabeça. Ernesto tinha 3 anos e Andréa 2. Foi o pior terror da minha vida. Eles levaram meus filhos e não me disseram para onde. No interrogatório, as torturas físicas e psicológicas envolviam ameaças aos filhos, que nem ela nem o marido sabiam onde estavam. As crianças ficaram sob o poder dos órgãos repressores, em lugar incerto e não sabido pelos familiares. Aquele sequestro e aquela brutal tortura causou um sofrimento atroz. Todos os dias tinha uma campainha que tocava toda vez que alguém ia para o interrogatório. Era uma espécie de pavor pra gente, pra todo mundo. Eu fiquei numa cela minúscula, isolada, suja, dormindo no chão e sem nenhuma notícia do paradeiro dos meus filhos. Foram 40 dias de tortura. Uma irmã. E penso que irmã não é só uma palavra parecida com imã. Parece puxar para si o sentido de importância. Parece uma ligação de corpo porque dividiu o mesmo colo de útero, mesmo colo de mãe. E como irmã é a atração de alma e corpo, irmã é também saber de novo dividir e somar. Cacau é delatada e se entrega para livrar sua irmã da tortura. Se entrega para ver sua irmã livre. 1972, 23BC, Avenida 13 de Maio, capuz pesado, respiração curta, falta de ar. Sua irmã a vê passar. Uma tentativa de corrupção da alma, Cacau disse. Invasão do seu corpo, na tentativa de fazê-la não pertencer a si mesma. Enfraquecer aquela força que sobrepõe a pele,
enfraqueceu os sentidos que garantem a razão e o instinto de seus ideais. Fazer dela um animal ferido, desprotegido e só. Uma covardia que tentava violar um dos territórios mais sagrados de uma pessoa, seu próprio corpo. No momento de respiro levada a outra cela, marcas visíveis na pele. Bastou olhar para o lado e viu sua irmã Helena. Cacau sempre foi um imã. Elas, que foram 4, por muito tempo 3 e muitas vezes 2. Nunca estavam sozinhas, sempre na companhia uma da outra. Na cela não seria diferente. Estavam vivas e juntas. Eles lá não entendiam disso. Não se deram conta que dessas importâncias de ser soma, de ser mais que um, cria um escudo próprio de amor. Ao cair de várias tardes, a meia luz amba natural do sol ao entardecer, Helena a buscava em sua casa e mais uma vez ao seu lado iam tomar um café na casa de Iracema. 3. Não somente uma, nem 2. Elas eram 3 e dividiam uma grande história, coração, juventude e fé. Maria Ruth Cavalcante queria ser professora. Aos 8 anos de idade, descobriu que Terta, que ajudava sua mãe a criar ela e os irmãos, não sabia ler. Então, transformou Terta em sua primeira aluna e descobriu sua paixão por ensinar. Queria mudar o mundo. Sua militância política foi nos movimentos ligados à Igreja Católica e ministrando aulas pelo rádio, assessorada por Paulo Freire. Sentia que o caminho para a libertação era mesmo da educação. Mas numa ditadura não havia espaço para quem sonhava com mudanças. Foi perseguida como terrorista subversiva e enquadrada na Lei de Segurança Nacional, por lutar pela democracia. No Hospital da Polícia Militar, onde foi presa, ela era conhecida como a professora libertadora. Mas lá não era o seu lugar. Então ela fugiu pela porta da frente, com uma peruca de cabelos castanho, cacheado, uma saia longa e embalada pela voz de Gal Costa. De um dia ser tudo o que quer, meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher. Cara amiga, mando para você, junto desta carta, um singelo cartão com uma árvore de Natal feito pela Jana, no seu último Natal aqui conosco, em 1970. A morte faz parte da vida. A gente sabe disso. Mas não dessa forma. Quando uma pessoa querida desaparece, a gente não sabe o que fazer com um luto. A dor é muito grande. Jana está desaparecida, não morta. Tudo que eu sei é que eu tinha uma filha cheia de ideais e que se preocupava com o povo. Eu tinha uma filha que lutava por um mundo mais bonito e que passou a ensinar crianças, vivendo como camponesa no meio do Araguaia. Eu cheguei a receber algumas cartas dela, mas depois tudo que restou foi o silêncio. O silêncio desse governo, desse país, de todas as autoridades. O que eles fizeram lá no Araguaia com os nossos meninos não tem nome. Foi crueldade
Os meninos eram queridos pelos camponeses lá. Eles eram amados por todos porque eles ajudaram seus filhos a nascerem, ensinaram a cartilha, plantaram junto. Os camponeses não queriam entregar os nossos meninos. Isso nós soubemos anos depois, quando fomos até lá para saber dos nossos filhos. Os camponeses foram torturados. Eles tiveram suas casas bombardeadas para entregar os nossos filhos que se escondiam nas matas. Aquele povo até hoje tem medo de falar porque eles também sofreram demais. Eu quero enviar um recado bem claro a todos aqueles que vivem afirmando que o passado da ditadura deve ser esquecido e perdoado. Nós, mães, jamais esqueceremos e jamais perdoaremos esses crimes covardes cometidos contra nossos filhos. Esses crimes continuam doendo em nós e clamando por justiça. Petrópolis, 18 de dezembro de 1980. Preciso contar, não posso calar, é fazer perco de limpar as feridas, mas não vou me abaixar. Depenado em celas as grades prisões, encontro em você asas quebradas prisões, ir embora atrás do campo, o preciso contar, desistir, encontro em você cantar minhas memórias, não vão me abater. Libertar, abrem-se as alas, lembrar, não ceder, são as nossas canções, minha voz que